Então, pessoal, aqui eu estou fazendo minha obra Pombagira. E para representar esse colar, ela tem pedras e militares. E a ideia é deixar essas pedras mais tridimensionais. O que é a imagem tridimensional? É uma forma de 3 dimensões e na representação do desenho básico ou de uma pintura, ou até como exemplo uma esfera, que é o desenho de uma esfera, um cubo. Quando você vai representar um objeto sólido simples, para representar ele de uma forma básica, você vai ter que identificar a sombra, a sua luz sobre sombra, a sua sombra projetada, e dessa luz você destaca a luz mais intensa e a luz geral, a sombra mais intensa e a sombra geral. Só que aqui nós temos um colar e aí nós não precisamos entrar em todos esses detalhes de luz intensa, luz menos intensa, mas você usando a ideia da luz intensa, da sombra e do meio tom, que está talvez a ligação entre que seria um tom entre a luz mais intensa e a sombra, você já cria uma forma, até mesmo, e considerando a forma da pincelada, você tem um formato de pequenas pérolas, pequenos objetos tridimensionais. E aqui a dica é você fazer isso com poucas pinceladas. Então a ideia é você dar uma pincelada preta, como eu fiz aqui. Eu tenho pinceladas pretas do lado esquerdo. E aí aqui nós temos pinceladas de meio tom, que eu entrei com um alisarinho, um vermelho escuro, como se fosse o meio tom. Então você já tem a sombra mais intensa, que é o preto. O meio tom, que é esse alisarinho, ou vinho, ou um vermelho escuro, se você quiser dizer. E aqui, desse lado, você já vê o branco, que é a sombra, a luz mais intensa. Então temos a luz mais intensa, o meio tom e a sombra mais escura. E aí, com esses 3 itens, de forma extremamente simplificada, nós já criamos forma. Então essa é a dica, você criar forma. E aqui, considerando 3 itens, ou seja, 3 pinceladas, uma pincelada de meio tom, uma pincelada de sombra intensa e uma pincelada de luz. Ou seja, com 3 pinceladas você representa um colar, ou um brinco, ou um círculo, ou esferas, de forma tridimensional. Agora, para identificar aqui o que eu falei, a luz mais intensa, o pontinho branco, o meio tom, esse vinho, e a sombra é a sombra mais escura, mais intensa aqui. Ou seja, com 3 itens: preto, cinza, que é o vinho, e o branco. Preto, cinza e branco. Ou seja, e a pincelada no formato esférico. Você já cria um objeto cilíndrico aqui, que também eu farei esses pontinhos brancos. Nós temos o vermelho, que é o meio tom, a sombra mais intensa, com uma pincelada curvalada, o vermelho, meio tom, a sombra mais intensa, que é um vermelho escuro com preto, e o branco, que é a luz mais intensa. 3 pinceladas, nós temos a forma tridimensional.